O segundo capítulo de Jó trata sobre a segunda provação de Jó. Então, vamos ao texto e à história, que trata também sobre os amigos de Jó lá no final do capítulo. Num outro dia, depois da primeira provação de Jó, do capítulo 1, em que ele perdeu praticamente tudo, num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Na verdade, ele perdeu tudo, no primeiro capítulo. Num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis. Da sola dos pés ao alto da cabeça, então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então essa é a primeira parte do capítulo, que trata sobre a segunda provação de Jó. A parte final do capítulo trata sobre os amigos de Jó, que vão estar presentes em toda a narrativa do livro de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Bom, então aqui está o capítulo 2, o capítulo 2 do livro de Jó. Eu estou gravando nesse canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente, os seguintes livros, na ordem como está posta, como os livros estão postos na Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, então, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1 de Jó. Valeu! O segundo capítulo de Jó trata sobre a segunda provação de Jó. Então, vamos ao texto e à história, que trata também sobre os amigos de Jó lá no final do capítulo. Num outro dia, depois da primeira provação de Jó, do capítulo 1, em que ele perdeu praticamente tudo, num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Na verdade, ele perdeu tudo, no primeiro capítulo. Num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis. Da sola dos pés ao alto da cabeça, então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então essa é a primeira parte do capítulo, que trata sobre a segunda provação de Jó. A parte final do capítulo trata sobre os amigos de Jó, que vão estar presentes em toda a narrativa do livro de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Bom, então aqui está o capítulo 2, capítulo 2 do livro de Jó.
Eu estou gravando nesse canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente, os seguintes livros, na ordem como está posta, como os livros estão postos na Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, então, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1 de Jó. Valeu! O segundo capítulo de Jó trata sobre a segunda provação de Jó. Então, vamos ao texto e à história, que trata também sobre os amigos de Jó, lá no final do capítulo. Num outro dia, depois da primeira provação de Jó, do capítulo 1, em que ele perdeu praticamente tudo, num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Na verdade, ele perdeu tudo, no primeiro capítulo. Num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata, aceitaríamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então essa é a primeira parte do capítulo, que trata sobre a segunda provação de Jó. A parte final do capítulo trata sobre os amigos de Jó, que vão estar presentes em toda a narrativa do livro de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Bom, então aqui está o capítulo 2, capítulo 2 do livro de Jó. Eu estou gravando nesse canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente, os seguintes livros, na ordem como está posta, como os livros estão postos na Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, então, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1 de Jó. Valeu! O segundo capítulo de Jó trata sobre a segunda provação de Jó. Então, vamos ao texto e à história, que trata também sobre os amigos de Jó, lá no final do capítulo. Num outro dia, depois da primeira provação de Jó, do capítulo 1, em que ele perdeu praticamente tudo, num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Na verdade, ele perdeu tudo, no primeiro capítulo. Num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata, aceitaríamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então essa é a primeira parte do capítulo, que trata sobre a segunda provação de Jó. A parte final do capítulo trata sobre os amigos de Jó, que vão estar presentes em toda a narrativa do livro de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região.
Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os três se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Bom, então aqui está o capítulo 2, né? O capítulo 2 do livro de Jó. Eu estou gravando nesse canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente, os seguintes livros, na ordem como está posta, como os livros estão postos na Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, então, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1 de Jó. Valeu! O segundo capítulo de Jó trata sobre a segunda provação de Jó. Então, vamos ao texto e à história, que trata também sobre os amigos de Jó, lá no final do capítulo. Num outro dia, depois da primeira provação de Jó, do capítulo 1, em que ele perdeu praticamente tudo, num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Na verdade, ele perdeu tudo, né, no primeiro capítulo. Num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata, aceitaríamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então essa é a primeira parte do capítulo, que trata sobre a segunda aprovação de Jó. A parte final do capítulo trata sobre os amigos de Jó, que vão estar presentes em toda a narrativa do livro de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Bom, então aqui está o capítulo 2, né? O capítulo 2 do livro de Jó. Eu estou gravando nesse canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente, os seguintes livros, na ordem como está posta, como os livros estão postos na Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, então, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1 de Jó. Valeu! O segundo capítulo de Jó trata sobre a segunda provação de Jó. Então, vamos ao texto e à história, que trata também sobre os amigos de Jó, lá no final do capítulo. Num outro dia, depois da primeira provação de Jó, do capítulo 1, em que ele perdeu praticamente tudo, num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Na verdade, ele perdeu tudo, né, no primeiro capítulo. Num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra.
Ele respondeu, você fala como uma insensata, aceitaríamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então essa é a primeira parte do capítulo que trata sobre a segunda aprovação de Jó. A parte final do capítulo trata sobre os amigos de Jó, que vão estar presentes em toda a narrativa do livro de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Bom, então aqui está o capítulo 2, né? O capítulo 2 do livro de Jó. Eu estou gravando nesse canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente, os seguintes livros, na ordem como está posta, como os livros estão postos na Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, então, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1 de Jó. Valeu! O segundo capítulo de Jó trata sobre a segunda aprovação de Jó. Então, vamos ao texto e à história, que trata também sobre os amigos de Jó lá no final do capítulo. Num outro dia, depois da primeira aprovação de Jó, do capítulo 1, em que ele perdeu praticamente tudo, num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Na verdade, ele perdeu tudo, né, no primeiro capítulo. Num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis. Da sola dos pés ao alto da cabeça, então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata, aceitaríamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então essa é a primeira parte do capítulo que trata sobre a segunda aprovação de Jó. A parte final do capítulo trata sobre os amigos de Jó, que vão estar presentes em toda a narrativa do livro de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Bom, então aqui está o capítulo 2, né? O capítulo 2 do livro de Jó. Eu estou gravando nesse canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente, os seguintes livros, na ordem como está posta, como os livros estão postos na Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, então, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1 de Jó. Valeu! O segundo capítulo de Jó trata sobre a segunda aprovação de Jó. Então, vamos ao texto e à história, que trata também sobre os amigos de Jó lá no final do capítulo. Num outro dia, depois da primeira aprovação de Jó, do capítulo 1, em que ele perdeu praticamente tudo, num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Na verdade, ele perdeu tudo, né, no primeiro capítulo. Num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele,
respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então essa é a primeira parte do capítulo que trata sobre a segunda aprovação de Jó. A parte final do capítulo trata sobre os amigos de Jó, que vão estar presentes em toda a narrativa do livro de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Bom, então aqui está o capítulo 2, o capítulo 2 do livro de Jó. Eu estou gravando nesse canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente, os seguintes livros, na ordem como está posta, como os livros estão postos na Bíblia. Então Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, então, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1 de Jó. Valeu! O segundo capítulo de Jó trata sobre a segunda aprovação de Jó. Então, vamos ao texto e à história, que trata também sobre os amigos de Jó, lá no final do capítulo. Num outro dia, depois da primeira aprovação de Jó, do capítulo 1, em que ele perdeu praticamente tudo, num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Na verdade, ele perdeu tudo, no primeiro capítulo. Num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então essa é a primeira parte do capítulo que trata sobre a segunda aprovação de Jó. A parte final do capítulo trata sobre os amigos de Jó, que vão estar presentes em toda a narrativa do livro de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Bom, então aqui está o capítulo 2, capítulo 2 do livro de Jó. Eu estou gravando nesse canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente, os seguintes livros, na ordem como está posta, como os livros estão postos na Bíblia. Então Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, então, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1 de Jó. Valeu! O segundo capítulo de Jó trata sobre a segunda aprovação de Jó. Então, vamos ao texto e à história, que trata também sobre os amigos de Jó, lá no final do capítulo. Num outro dia, depois da primeira aprovação de Jó, do capítulo 1, em que ele perdeu praticamente tudo, num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Na verdade, ele perdeu tudo, no primeiro capítulo.
Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata, aceitaríamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então essa é a primeira parte do capítulo que trata sobre a segunda aprovação de Jó. Parte final do capítulo trata sobre os amigos de Jó, que vão estar presentes em toda a narrativa do livro de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o ouviram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Bom, então aqui está o capítulo 2, o capítulo 2 do livro de Jó. Eu estou gravando nesse canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente, os seguintes livros, na ordem como está posta, como os livros estão postos na Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, então, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1 de Jó. Valeu! O segundo capítulo de Jó trata sobre a segunda aprovação de Jó. Então, vamos ao texto e à história, que trata também sobre os amigos de Jó, lá no final do capítulo. Num outro dia, depois da primeira aprovação de Jó, do capítulo 1, em que ele perdeu praticamente tudo, num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Na verdade, ele perdeu tudo, no primeiro capítulo. Num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata, aceitaríamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então essa é a primeira parte do capítulo que trata sobre a segunda aprovação de Jó. Parte final do capítulo trata sobre os amigos de Jó, que vão estar presentes em toda a narrativa do livro de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o ouviram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Bom, então aqui está o capítulo 2, o capítulo 2 do livro de Jó. Eu estou gravando nesse canal todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei inteiramente, os seguintes livros, na ordem como está posta, como os livros estão postos na Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther.
e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, então, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1 de Jó.